Olá, sociedade de consumo pop! Estamos de volta, esse é o Keeping Up with the Peixotos, o daily vlog do Quatro Coisas, onde todos os dias estamos aqui conversando sobre notícias, novidades, rumores, fofocas e confusões da cultura pop, sempre de olho no que é importante pra você saber. Sou o Pablo Peixoto, o youtuber que mais trabalha no Brasil. E eu peço licença a vocês para mudar um pouquinho a temática, porque mais uma vez vamos falar de X-Men 97, agora o terceiro episódio, que vai ao ar no Brasil às 4 da manhã. Então eu aproveito e já gravo o primeiro vídeo do dia sobre o episódio, que eu assisto lá de madrugada e já preparo para vocês o vídeo cedinho, para a gente poder conversar logo sobre o que vimos. Dessa vez, no terceiro episódio, nós saímos daquela discussão entre humanos e mutantes, e a posição dos mutantes, a posição dos humanos, para cair de vez no surrealismo, para cair de vez na fantasia, para cair de vez no inferno. Inferno é o nome de uma saga dos X-Men, muito famosa, dos anos 90, que teve como vilã a Madelyne Pryor, a Rainha dos Duendes. E ela aparece nesse episódio, onde a gente descobre que aquela figura que aparece na mansão Xavier não é a Madelyne. Na verdade, a Madelyne é a Jean. Elas trocaram de lugar e os X-Men estão sendo ludibriados com uma clone que retém as memórias da Jean Grey, mas não é a Jean Grey. A verdadeira Jean chega logo depois. Ou seja, a mãe do filho do Ciclope, do Nathan, assim como nos quadrinhos, é Madelyne Pryor, não é Jean Grey. Ou é Jean Grey, porque em nível celular, em nível de DNA, é a mesma pessoa, apesar de uma diferença de idade mínima que o Fera detecta e que ele usa para provar que a verdadeira Jean Grey acaba de chegar. Isso acaba gerando uma confusão na cabeça do Ciclope, que ele não sabe mais com quem ele casou, com quem ele teve um filho, o que ele vai fazer. Gera uma confusão também na cabeça da própria Madelyne, vamos chamar de Madelyne aqui, já que ela percebe que não é real, que não é a Jean verdadeira. Quem sou eu? Dá uma crise existencial nela, dá uma crise também no Wolverine, que ele olha e fala assim, mas se tem duas agora, quem sabe a gente consegue fazer um bem bolado, hein? Não, ela pira, pega a criança, leva, ninguém acredita em mim, Tempestade acreditar em mim e tal, falar Tempestade no final do vídeo. E ela chega lá e fala assim, pô, o que eu vou fazer agora, né? Quem sou eu? E aí aparece uma voz sinistra na babá eletrônica. E é a voz dele, do Senhor Sinistro. Senhor Sinistro é um vilão também muito famoso dos X-Men, que está sendo cotado para o vilão principal do reboot X-Men. Muito falado como vilão principal. E o Senhor Sinistro que fala, minha filha, eu que te criei, eu que te clonei, para você ter um filho que vai ser o mutante perfeito. E aí ele captura a Madelyne e a transforma na rainha dos duendes, onde ela usa seus poderes para efeitos místicos e ilusionismos e consegue dominar a mente de todos os X-Men, dando para eles o pior de seus medos, né? A Jubileu e o Mancha Solar, Roberto, que estão de volta, Roberto que está de volta na mansão, estão vendo um filme lá, provavelmente é o Chamado, e eles veem as criaturas saindo da tela, e uma delas fica com a cara da mãe do Roberto, que chama ele de aberração e tal, o maior medo dele. Aí o Gambit, coitado, vai lá, abre, porque antes disso tem que falar isso. Eles vão treinar lá na sala de perigo, né? E aí eles veem lá que o Magneto e a Vampira reservaram a sala não por uma, não por duas, mas por umas 6 horas de treinamento. Ó, treinaram o dia inteiro, irmão. Tiraram todo... Pô, imagina a seca. Treinaram pra cacete e o Gambit fica bolado, né? E uma das ilusões que o Gambit vê é justamente aquela capa famosa do Magneto e da Vampira na Terra Selvagem. E ele vê aquela imagem, os corpos se juntando, né, unidos assim, muito bizarro, e aí o Gambit tem seu pior medo. E isso acontece com todos os X-Men, eles são levados realmente para o inferno, com vários demônios e tal, e aí, quando tudo parece perdido, o Ciclope não consegue fazer a Madelyne voltar ao normal, a Jean acorda, e ela tem um papo com o Wolverine, que o Wolverine fala, cara, lê minha mente, olha o tanto que você é importante para mim. E ela saca, né, que ele é apaixonado por ela. Falar em apaixonado, a gente vê também que o Morfo, tinha aquele rumor, né, o Morfo é o gênero fluido.
Eu falei, pô, faz sentido o Morpheus ser gênero fluido, porque ele pode ser homem, pode ser mulher, ele pode trocar de forma, então por que não, né, dar essa característica pra ele? Eu acho, fica legal. E aí, dá a entender que a amizade dele com o Wolverine tem segundas intenções, ele dá umas tiradinhas. Ó, posso te ajudar aí a limpar uns lugares aí mais. Pô, o Morpho, cara, na hora que o Wolverine sai, ele fala assim, o Morpho não fica com ninguém, mas logo depois ele tem a ilusão do Wolverine lá e tal. E aí ele fala, Wolverine tal, entra no chuveiro com o Wolverine, fala, eita, nossa senhora. E esse tem umas partes picantes nesse... Pô, a hora que a Madeleine dá aquela, sabe, instinto selvagem, eu falei, gente, isso é pra criança? Gente! Mas então, a Jean acorda, e ela assume uma forma astral, entra no inferno, e aí ela tem um combate mental com a Madeleine, mostra pra ela o passado dos X-Men e tal, e a Madeleine chega à conclusão que a coisa mais importante da vida dela foi ter aquele bebê, e aí ela consegue recobrar a própria consciência, se livrar daquele diamantezinho do seu Sinistro, quebra, e aí ela e o Scott vão pra cima do Sinistro mesmo e dá chega pra lá nele e pega o bebê de volta, que tava num tubo lá, meio Frankensteiniano. Pô, pega o bebê, e aí o bebê, cara, tá com um vírus tecno-orgânico. Por quê? Porque o Nathan Summers, filho do Ciclope com a Madeleine, vai ser o Cable no futuro. Vai ser o Cable no futuro. E aí eles levam o menino Cable, né, o menino Nathan, pra mansão, e o Fera examina e fala assim, olha, é um vírus que tá se espalhando rapidamente, eu até posso tentar achar uma cura, mas não vai dar tempo. Não vai dar! E aí chega o Bishop, finalmente, dizendo o seguinte, cara, eu sou do futuro, meu bracelete tá consertado, eu tenho uma passagem pra 2 pessoas, bora pro futuro, que eu conheço um cara lá que arruma as coisas, que consegue construir qualquer coisa. E ele vai construir uma cura pro moleque. Vai manter o vírus sob controle. E decide-se então, duras penas, o Ciclope não quer saber, porque o Ciclope tem um problema com o pai dele, né? Que o pai dele abandonou ele e tal, ele e o irmão, que depois vai ser o Destrutor. E joga os 2 moleques no mesmo paraquedas. Tem uma história meio triste, assim, lá no Alasca. Falaram nisso, o Alasca é o lugar onde, nos quadrinhos, o Ciclope conhece a Madeleine. Logo depois da morte da Jean, que na verdade não morreu, ficou em animação suspensa, enquanto a clone, a Madeleine, assumiu na vida do Ciclope o papel de esposa. Eles se casam, inclusive a foto lá do casamento é bem semelhante à dos quadrinhos. E aí o Ciclope acaba concordando e tal, mas não quer participar disso, sai fora. E o Bishop leva o bebê Summers pro futuro, no portal lá e tal. E a Madeleine resolve também construir a vida dela, fazer as coisas dela, sair da mansão do jeito que ela queria fazer até antes. Se despede da Jean Grey num diálogo interessante, e ela finalmente se batiza de Madeleine Pryor, não sei porquê, não explica, eu já tive esse nome, achei até que fosse ter um motivo assim, uma coisa explicando, mas não. Então ela rodou, vai cuidar da vida, e a Jean Grey está de volta aos X-Men, com todas as memórias, tudo, ela só não é mais mãe, e tá lá agora para reatar os laços com o Ciclope, e ficar nesse triângulo amoroso do triângulo amoroso. É uma novela. É a coisa gostosa de X-Men, essa novela. E falar em novela, temos mais um casalzinho formado aí, cara. Porque no final do episódio tá a Tempestade, no seu exílio de autodescoberta, e ela tá no boteco, com a roupa, com o colete clássico lá da versão dela, de versão punk, sem poderes da Tempestade, coisa que aconteceu também nos quadrinhos. E ela encontra quem? O cara que constrói qualquer coisa. O Forge. Que tá lá no futuro também. Que vai cuidar do menino, bebê, Nathan. E o Forge aparece jovem do lado da Tempestade e fala, eu posso te ajudar a recuperar os poderes. Assim como foi feito nos quadrinhos depois que ela perde os poderes. Aliás, com uma arma que o Forge inventou, que foi desenhado pra tirar os poderes da vampira. A Tempestade salva ela, assim como salva o Magneto. E aí a Tempestade perde os poderes. Ela recupera graças à ajuda do Forge, que é um personagem muito interessante e que tá no futuro também. Então, será que tem uma conexão entre as duas histórias? Pode ser que tenha, pode ser que tenha. Então, um episódio diferente dos 2 primeiros, mas um episódio extremamente maneiro no tom
nas partes de sonho, de pesadelo, muito legal. Me lembrou até alguns momentos dos Novos Mutantes, inclusive as formas do Morpho nesse episódio são, uma delas, a Illyana Rasputin, que aparece como, inclusive, a versão do limbo dela. E também ele vira a Espiral. A Espiral é uma serva do Mojo, que é um dos vilões que eu mais gosto dos X-Men. Sobrou alguma coisa pra comentar? Não sei. Xavier. Porque no início do episódio, quando tem a abertura, que é uma coisa que eles botam o botão de pular ali inútil, porque ninguém pula aquela abertura, por favor. Ela muda conforme os episódios vão avançando. Ele sempre tem um easter egg ali legal. O Magneto, por exemplo, tá na abertura, no lugar do professor. Eu não sei se o Bispo volta, ele provavelmente some da abertura do próximo, chega um outro X-Men, vai ficar... A equipe vai ficar bem fluida, vai ter várias mudanças de acordo com o avanço da temporada. E aparece uma cena que é a Lilandra, que é a imperatriz do Império Shi'ar, que também já apareceu no antigo X-Men. Ela aparece do lado do professor. Ou seja, ela pode ter restaurado o corpo do professor Xavier. Pode ser que o Xavier volte. Eu acho até que vai voltar, porque no quadrinho ninguém fica morto, né? Todo mundo retorna. Outra dica interessante também de easter egg é o Morpho, que ele se transforma naquela versão com olheiras, assim, que fica parecendo o Paulo Miklos, que é uma versão também do episódio do Sinistro, lá do antigo X-Men, do X-Men original, quando o Sinistro tem esse plano de criar o clone e tal, coisa que apaga só agora, depois de 30 anos, com o novo X-Men 97. Muito bom episódio. O que você achou? Escreve aqui embaixo nos comentários. Daqui a pouco a gente tá de volta com mais assunto da cultura pop. E já estão aparecendo na tela opções do canal para você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais, até breve, até já. Tchau.